Se recuássemos 500 anos, desde Ponta avistaríamos a Lagoa da Pedreneira, um braço de mar ainda vasto que no seu apogeu, há cerca de 5.000 anos, se estendia até bem próximo de Alcobaça e de Alfeizarão. Daqui partiam e chegavam embarcações carregadas de sal, peixe, marisco, vinho e madeira. Aqui se encontravam ainda estaleiros de construção de embarcações de pesca na lagoa, na costa ou em alto mar. Os pequenos portos de Cós, Sela, Valado dos Frades, Maiorga, Famalicão e Pedreneira constituíam o complexo portuário da Lagoa da Pedreneira. Como desapareceu então a Lagoa da Pedreneira? Para compreender este fenómeno, é necessário recuar milhões de anos e observar como foi formada esta lagoa e as lagoas vizinhas de Óbidos e Alfeizarão. Há cerca de 300 milhões de anos, o final de uma colisão entre continentes criou uma grande fratura, que se deteta desde Pombal, atravessa Leiria e as proximidades da Nazaré, dá origem às águas termais das Caldas da Rainha e alcança o mar em Santa Cruz. Esta fratura, conhecida como Falha das Caldas da Rainha, ficaria adormecida. Quando os antigos continentes se afastam novamente, criando o Atlântico, a tensão na crosta terrestre fez abrir a Falha das Caldas da Rainha, um pouco antes da América se separar da Ibéria. Há cerca de 140 a 130 milhões de anos, os materiais em fusão ascenderam até quase à superfície, dando origem aos montes de São Bartolomeu e do Castelo de Leiria, entre outros menores na região. Já perto da extinção dos dinossauros, há cerca de 70 a 60 milhões de anos, a Ibéria entra em colisão com a Europa e a África. Há aproximadamente 10 milhões de anos, decorreria o momento de maior intensidade do choque com a África, do qual resultaria um relevo mais recortado nesta região, como explica o geólogo da Universidade de Coimbra, Jorge Diniz. O que se passa naquela região é que é um reflexo relativamente distante dessa situação de convergência entre essas placas continentais e aquela fratura que já existia previamente, face a essa compressão, formou uma situação em que o bloco inferior e rígido se movimentou em compressão. Um dos blocos começou a passar por cima do outro, aquilo que nós chamamos um cavalgamento, não é? Portanto, imaginando um cavalo a saltar. E os materiais menos rígidos que estão acima, concretamente os tais materiais argilosos e com sal, e por outro lado os calcários que estão por cima, isto numa simplificação bastante grande, ao serem comprimidos têm um comportamento diferente. Uma vez definida esta grande estrutura, há cerca de 10 milhões de anos, os processos que atuam sobre a superfície do planeta e que causam erosão dos materiais, a chuva, o vento, os rios, acabariam por varrer o núcleo da estrutura até criar um vale. Aproximadamente, desde há 700 mil anos até há 20 mil anos, o planeta passou por fases de glaciações intensas e de degelo. Pelo menos por 4 vezes o nível do mar oscilou de forma muito significativa. Assim, seriam formadas a Lagoa da Pedreneira, a Lagoa de Alfeizarão e a Lagoa de Óbidos. As lagoas tiveram a sua máxima expressão há cerca de 5 a 7 mil anos, quando o nível do mar atingiu a situação atual. Desde então, com a estabilização do nível do mar, a tendência natural deste tipo de área circunscrita é que seja assoreada, ou seja, que vai enchendo com sedimentos provenientes das suas margens e de rios. As lagoas da Pedreneira, Alfeizarão e Óbidos não foram exceção, como explica a geóloga Laura Anastácio. Já no período romano começa a notar-se um pouco a diminuição de profundidade, com base em estudos sedimentares, nas sondagens que foram feitas para a A8 e outras sondagens feitas aqui na região, é possível ver toda a evolução destas 3 lagoas. Portanto, há cerca de 5 mil anos atrás, ela está no seu máximo, são bastante grandes. A da Pedreneira vai até Cós, Alpedriz, portanto, ocupa toda uma grande área aqui da região, que é facilmente visível, bastante aplanada e atualmente bastante utilizada para a agricultura, uma vez que os sedimentos são bastante férteis. Nessa altura, durante a Idade Média, já sobre o poder dos monges de Alcobaça,
esta região, com a grande capacidade de transporte e a grande quantidade de madeira, torna-se um dos portos mais importantes para os descobrimentos. Aqui há os construtores navais, aqui há os recursos, há os saberes, portanto os pescadores sabiam, tinham o know-how da construção naval, e aqui forma-se então um grande porto, que, à medida que a colmatação natural, um pouco acelerada pela ação antrópica da agricultura, da desflorestação, que aumenta a erosão, a lagoa nos séculos XIV e XV começa a diminuir drasticamente, até que hoje há a total colmatação. Assim, ainda que os fatores naturais tenham tido impacto no progressivo assoreamento destas lagoas, até que ponto a ação humana foi determinante para chegarem ao ponto em que hoje se encontram? Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas, embora isso esteja ainda por quantificar, que a ação humana, nesse caso concreto, teve um contributo muito significativo. Quanto à questão se ainda teríamos lagoas ou não, bom, isso neste momento não é possível dar ainda uma resposta, na medida em que nós ainda não podemos quantificar com rigor qual foi, por um lado, a evolução da ocupação do solo, trata-se disso, da ocupação do solo nas regiões adjacentes às lagoas, portanto, as bacias de drenagens, nem por outro lado temos ainda uma quantificação rigorosa, com dados cronológicos rigorosos, do enchimento das lagoas, mas estamos a trabalhar. Mas a ação do homem continua a ter impacto nestas lagoas. E não se trata só da ação das comunidades locais. No atual contexto, o aquecimento da temperatura global e do consequente aumento do nível do mar, estará fora de questão a possibilidade da Lagoa da Pedreneira voltar a ser formada?